Lembra daquele som? Aquele barulho metálico de uma ficha caindo, ecoando a promessa de uma nova aventura? Se você sente um arrepio só de ouvir isso, é porque você viveu a Era de Ouro. A era em que nós éramos os heróis. E nosso campo de batalha era uma caixa de madeira iluminada, com uma tela e alguns botões. Para muitos, era só um jogo. Mas para nós, era o fliperama. E essa é a história de como essas máquinas moldaram uma geração, uma ficha de cada vez. Hoje, a gente vai viajar no tempo. Não vamos falar só de pixels e joysticks. Vamos falar da alma dos arcades. Sabe aquela sensação de entrar num lugar escuro, barulhento, com luzes piscando por todo lado? Era como entrar em outro universo. O ar cheirava a uma mistura de poeira, eletricidade e pura ansiedade. Cada máquina era um portal. Tinha o rugido do motor de OutRun, os gritos de guerra de Street Fighter 2, o Get Over do Scorpion em Mortal Kombat. Eram as trilhas sonoras da nossa juventude. O ritual começava muito antes de chegar ao fliperama. Começava com a missão de conseguir as fichas. Era uma economia paralela. A gente juntava o dinheiro do lanche, fazia pequenos trabalhos, negociava com os pais. Tudo por mais uma chance de derrotar o M-Bison. Cada ficha era valiosa. Era como uma vida extra no mundo real. E a gente aprendia a gastá-las com sabedoria. Você chegava lá, e a primeira coisa era a ronda de reconhecimento. Olhar para ver quem estava jogando o quê. Ver se tinha alguma máquina nova. Ver se o seu recorde em Pac-Man ainda estava no topo. Havia uma hierarquia invisível. Os melhores jogadores, aqueles que pareciam ter nascido com o controle na mão, eram como celebridades locais. A gente se juntava em volta deles, uma multidão silenciosa, estudando cada movimento, cada combo, cada estratégia. Aprender a jogar era observar. E o desafio era real. Os fliperamas foram projetados para serem difíceis. Eles eram feitos para engolir nossas fichas. Cada game over era um golpe no ego e no bolso. Mas a gente não desistia. A gente colocava outra ficha. E outra, porque a cada tentativa a gente ficava um pouco melhor. A gente aprendia o padrão do chefe. O timing perfeito para o pulo. A combinação de botões para o especial. Não era só sobre vencer o jogo, era sobre superar a nós mesmos. Quem não se lembra de colocar a ficha na beirada da tela para marcar seu lugar na fila? Era um código de honra. Ninguém furava a fila. Era o eu sou o próximo. E quando chegava a sua vez, o coração acelerava a Zeme, ou Suabam. A multidão que antes assistia ao outro jogador, agora estava te observando. A pressão era imensa. Mas a glória de vencer na frente de todo mundo, inexplicável. Street Fighter 2 não era só um jogo, era um evento social. Era onde as rivalidades nasciam e as amizades se fortaleciam. Tira um contra. Era o convite para um duelo. Escolher seu personagem era declarar sua identidade. Você era o Ken com seus Shoryukens flamejantes, o Guile com seu Sonic Boom, ou talvez a Chun-Li com seus chutes velozes. Cada luta era um teste de habilidade, reflexos e psicologia. Tentar adivinhar o próximo movimento do seu oponente. Fintar, defender. Era um xadrez em alta velocidade. E quando você perdia, a frase clássica, o controle está ruim, era a desculpa universal. Às vezes era verdade. Aqueles botões e alavancas sofriam mais do que qualquer outra coisa ali dentro. Mas na maioria das vezes, era só o nosso orgulho ferido falando mais alto. Mas tudo bem, a gente voltava mais forte na próxima. Os jogos eram variados. Tinha a ação frenética de Metal Slug, onde cada ficha te levava um pouco mais longe naquela guerra maluca. A gente se sentiu Rambo, explodindo tudo pela frente. Tinha a exploração de The King of Dragons, ou Cadillacs and Dinosaur. Jogos que a gente podia jogar com os amigos, lado a lado, cada um com seu personagem, trabalhando em equipe, para derrotar ondas de inimigos. A cooperação era fundamental. A gente dividia a comida que recuperava a vida, combinava ataques, era uma verdadeira irmandade. E não vamos esquecer dos jogos de corrida. Sentar naqueles gabinetes que imitavam um carro com volante e pedal, era o mais perto que a gente chegava de dirigir uma Ferrari, ou um carro de rally em Sega Rally. A imersão era total. A gente inclinava o corpo nas curvas como se isso fosse ajudar o carro a virar mais rápido. E talvez ajudasse, quem sabe. Mas os fliperamas também eram devoradores de sonhos e de fichas. Aquela última ficha, a que você guardou com tanto carinho, você está na última fase, contra o chefe final. A vida dele está no fim. A sua também. Um golpe para a vitória. E então, ele te acerta. A tela pisca. Continue, e você olha para o bolso. Vazio.
A dor, a frustração, ter que ir embora sabendo que estava tão perto. Essa sensação ensinou a muitos de nós o que era resiliência. A gente voltava no dia seguinte, com mais fichas e um plano de vingança. Hoje a gente tem gráficos ultra realistas, jogos online com milhões de pessoas, mundos virtuais imensos. A gente pode jogar qualquer coisa, a qualquer hora, no conforto da nossa casa. E isso é incrível. Mas falta alguma coisa. Falta o peso da ficha na mão. Falta o ombro do amigo do lado gritando boa. Falta a multidão te assistindo. Falta o cheiro do arcade. Os fliperamas não eram só sobre jogos. Eram sobre comunidade. Eram sobre superação. Eram a nossa primeira rede social, muito antes da internet. Era onde a gente se encontrava, competia, colaborava e aprendia. Eles nos ensinaram sobre estratégia, sobre perder com dignidade e sobre nunca desistir. Essas memórias, esses sentimentos, eles não desaparecem. Eles estão gravados na nossa alma, como o high score em uma tela de arcade. E sempre que a gente ouve aquele som, aquele barulho metálico de uma ficha caindo, uma parte de nós volta para aquele lugar escuro e mágico, prontos para mais uma partida. Se essa viagem no tempo mexeu com você, se você também deixou uma fortuna em fichas para derrotar o Shao Kahn, então faça parte da nossa comunidade. Deixe o seu like nesse vídeo para que o algoritmo entenda que essas histórias importam. E mais importante, inscreva-se no canal, porque aqui a gente não deixa as boas memórias darem game over. Clique agora no botão de inscrição. Não deixe essa nostalgia só na lembrança. Vamos juntos manter viva a chama da era de ouro dos games. Faça parte do nosso esquadrão de nostálgicos. Inscreva-se e ative o sininho, porque a nossa próxima aventura já está carregando. Obrigado por assistir e até a próxima.